Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Ô, Ricardo, nesse cenário de novo? De novo, né, gente? Amanhã nós temos uma programação especial aqui na TV Evangelizar. É a segunda semifinal do maior festival de música católica de língua portuguesa do mundo. Tá pensando o quê? E amanhã às 7 horas da noite. Por isso que tá tendo aquele preparativo lá no nosso estúdio principal, que eu já mostrei pra vocês. E a gente vem pra esse estúdio aqui fazer o Evangelizar em Forma dessa sexta-feira com muita notícia, informação e prestação de serviço para vocês. Vamos juntos sim, tem muita coisa pra contar pra vocês daqui de Curitiba, no meu Paraná, que nem tá aparecendo. Nossa, daqui a pouquinho nós vamos falar do tempo, vocês vão ver que calorão que tá aqui, tô até estranhando. Mas curta até hoje, que amanhã vai virar tudo de novo depois da chuva. Mas esse é um outro assunto que a gente aborda. Antes, vamos falar das manchetes? O que vai ser notícia no programa de hoje aqui, ó. Taca-lhe pau. A despedida da rainha centenária. Como vai ser o rito de passagem da coroa inglesa? Com a morte da rainha Elizabeth II nesta quinta-feira, a coroa vai automaticamente para o príncipe Charles, de 73 anos. As celebrações da padroeira de Curitiba. Já são mais de 350 anos de uma história de fé que começou antes mesmo da fundação de Curitiba. O prazo para adesão dos caminhoneiros ao Vale de R$1.000. E tudo sobre a semifinal do Vem Amanhã. Há um céu que espera por nós e lá queremos chegar. O Evangelizar em Forma desta sexta-feira, dia 9 de setembro, já está no ar. Então, é exatamente às 8 horas e 23 minutos, nós vamos começar o nosso Evangelizar em Forma indo direto para a Inglaterra, porque está numa expectativa mundial a chegada da Escócia desde a Inglaterra, do novo rei da Inglaterra, rei Charles número 3. Charles, com a morte da rainha ontem aos 95 anos. Vamos começar então nossa cobertura de fôlego sobre essa notícia. Taca-lhe pau. Após mais de 70 anos sob o cetro de uma rainha, o trono britânico volta a ser ocupado por um rei. Com a morte da rainha Elizabeth II nesta quinta-feira, a coroa vai automaticamente para o príncipe Charles, de 73 anos. A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, pediu que o povo britânico apoiasse o novo monarca, que passa a se chamar Rei Charles III. Today the crown passes, as it has done. Hoje a coroa passa, como tem feito há mais de 1000 anos, para um novo monarca, nosso chefe de Estado, Sua Majestade, o Rei Charles III. Com a família do rei, lamentamos a perda de sua mãe, mas devemos nos unir como povo para apoiá-lo, para ajudá-lo a assumir a tremenda responsabilidade que agora carrega. To help him bear the awesome responsibility that he now carries for us all. We offer him our loyalty and devotion. Dedicamos a ele nossa lealdade e devoção, assim como sua mãe dedicou a tantos por tanto tempo. E com a passagem da Segunda Era Elizabetana, inauguramos uma nova era na magnífica história de nosso grande país, exatamente como Sua Majestade teria desejado. Deus salve o rei. God save the king. A coroação de Charles III, uma cerimônia única na Europa, deverá ocorrer dentro de algumas semanas, depois de passado o trauma da morte de Elizabeth II. O rei terá como rainha consorte a duquesa da Cornualha, Camilla Parker Bowles. Ontem aqui no Brasil, por volta do 12:30, 1h, nós já recebemos a informação oficial da BBC Brasil, dando conta de que familiares a família real estava sendo comunicada lá nos Estados Unidos também para voltar para a Inglaterra e ir para até a Escócia para fazer o que se chama de uma despedida da rainha. Aí começaram os rumores do estado de saúde dela, né? Imediatamente em Londres, choveu de gente lá nos palácios imperiais. Acompanhe. A coroa vai ao luto e tristeza em todo o Reino Unido nesta quinta-feira pela morte da rainha Elizabeth II aos 96 anos. Médicos da soberana expressaram preocupação em relação à sua saúde pela manhã e nas primeiras horas da tarde, admiradores, turistas e jornalistas começaram a se reunir em frente ao Palácio de Buckingham esperando por notícias. Logo após a confirmação do óbito, os presentes cantaram o hino nacional britânico God Save the Queen, ou Deus Salve a Rainha em português.
A bandeira do Reino Unido foi então hasteada a meio mastro e as homenagens se multiplicaram por todo o país. A cena se repetiu em vários prédios públicos britânicos, como o Parlamento, a Suprema Corte e a Abadia de Westminster. No telão da famosa praça de Piccadilly Circus, a imagem da monarca com seu ano de nascimento e morte ficou exposta durante a noite. Do lado de fora do Palácio de Balmoral, na Escócia, onde a rainha veio a falecer, súditos ignoraram a chuva e foram até o local para deixar flores em tributo a Elizabeth. 95 anos de idade, 70 anos como rainha, agora 96 anos de idade. Agora um breve histórico do que foi Elizabeth III. A rainha Elizabeth II, que por mais de 7 décadas ocupou o trono britânico e se tornou símbolo da monarquia em todo o mundo, morreu nesta quinta-feira, dia 8 de setembro, aos 96 anos de idade. Seu filho mais velho, o príncipe Charles, deve sucedê-la no trono. Coroada rainha britânica em 2 de junho de 1953, Elizabeth II completou no dia 6 de fevereiro deste ano 70 anos de trono, o mais longo da história do país. A rainha é a chefe de Estado do Reino Unido desde 1952, quando seu pai, o rei George VI, morreu. É também chefe de Estado de outros 14 países e da Commonwealth, uma grande organização intergovernamental composta por 53 países independentes. Ela também é a primeira monarca feminina soberana da Casa de Windsor. A rainha foi casada com seu falecido marido, o príncipe Philip, que morreu em abril de 2021 por mais de 73 anos. Eles tiveram 4 filhos, 8 netos e 12 bisnetos. Sua popularidade a faz ser um dos ícones notáveis que remetem à cultura britânica no mundo. Terminando a notícia a respeito da família real, deixa eu dar uma opinião aqui, que eu vou ser sincero para vocês. Tenho uma dificuldade tremenda em compreender como um país como a Inglaterra, ainda hoje, mantém toda uma estrutura física, uma estrutura tributária e financeira voltada para uma família real. A gente não pode perder essa perspectiva. Nós, brasileiros que vivemos uma democracia muito diferente da Inglaterra. Essa história de veneração a uma família que foi escolhida para a vida eterna comandar os seus súditos, particularmente isso não me desce. Mas enfim, hábitos e culturas inglesas que é preciso respeitar e esse é meu papel. Agora, compreender isso em tempos de hoje? Dizer que existem pessoas especiais, mais importantes do que eu porque nasceram em berço esplêndido? Rapaz, que dificuldade que eu, enquanto brasileiro, tenho para entender isso. Mas enfim, vamos falar da previsão do tempo, gente, que a sexta-feira tá quente, uma barbaridade aqui em Curitiba. Taca-lhe pau! Nesta sexta-feira, a passagem de uma nova frente fria já muda o tempo em parte do sul do Brasil e volta a chover com forte intensidade em todo o extremo sul gaúcho. Essa chuva ela pode vir acompanhada por queda de granizo e por rajadas de vento que chegam até 80 km por hora. A maior parte da região continua com essas rajadas com intensidade de 40 até 80 km por hora. E no litoral gaúcho, até o litoral sul de Santa Catarina, o mar fica agitado. Por outro lado, o tempo segue firme na região de Curitiba e com temperaturas em elevação. Com a passagem da frente fria também aumenta as rajadas de vento em grande parte do Brasil e que podem chegar até 60 km por hora no estado de São Paulo, em Mato Grosso do Sul, parte do leste de Mato Grosso, em Goiás e também no interior mineiro. Mas não chove nas capitais Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, em Goiânia, Brasília e também em Cuiabá. Até aumenta as condições de chuva em áreas do oeste e noroeste de Mato Grosso e no extremo sul de Mato Grosso do Sul, mas são pancadas mais isoladas e que acontecem na noite da sexta-feira. Entre o norte e o nordeste, a umidade ainda segue muito elevada, mas a chuva forte se concentra entre o leste de Alagoas e de Sergipe. Na capital, Salvador, o sol até consegue aparecer mais e as pancadas são mais isoladas. O tempo ainda segue firme na maior parte do nordeste e com baixa umidade do ar. A chuva consegue se espalhar mais no Amazonas e também em capitais como Porto Velho e Rio Branco. As pancadas ainda são isoladas
isoladas, mas em Manaus e Boa Vista podem vir com moderada a forte intensidade. A máxima chega aos 40 graus em Cuiabá, máxima de 25 graus em Porto Alegre, calor de 35 graus no Rio de Janeiro, mínima de 22 e máxima de 26 graus em Salvador, e em Manaus, mesmo com a chuva, o calor ainda persiste e a máxima chega aos 32 graus. Vamos para o amanhecer de meu Deus nesta sexta-feira em Curitiba, gente. Olha que imagem rara que nós vamos mostrar aqui para vocês. Sol, tempo aberto, céu azulzinho já a essa hora da manhã e temperatura certinha, 21 graus. A máxima prevista para Curitiba hoje é de 29 graus. Mas é o seguinte, você sabe que é bom durar pouco, né? Amanhã já tem a previsão de chuva e a temperatura vai cair. E aí no domingo é aquela história, no domingo já tem previsão de máxima de 14 graus aqui em Curitiba. Invernão, né, gente? Ó, haja saúde e a rinite véia já tá assim, ó, batendo palma para poder entrar na nossa vida de novo. Curitiba, depois você vai me contar. Não vai, né? Nós estamos sem Facebook. Eu sinto falta de conversar com vocês para falar como é que tá o tempo das outras regiões do país, mas não tem problema não. Vamos noticiando aqui mesmo. Daqui a pouco a gente faz mais um giro de notícias e informações com imagens pelo Brasil. Feito? Feito. Vamos falar agora da padroeira de Curitiba, que eu mencionei ontem para vocês que foi feriado, né? E teve uma cerimônia bacana que envolveu o poder público, a Igreja Católica, ó. Bonita, hein? Em comemoração ao Dia da Padroeira de Curitiba, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, a Prefeitura da cidade organizou uma homenagem à santa. Um dia de muita alegria, ao som da banda Lira Curitibana. O evento também contou com a presença do pároco da Igreja da Ordem de Curitiba, Padre Antônio Luciano Ferreira de Lima, e do prefeito Rafael Greca. Importante que o aspecto da sua proteção e proteção de mãe na nossa cidade seja sempre mais acrescido, né? Revigorado. E bem no centro da capital paranaense, uma coluna triunfal de 10 metros, onde ali, feita em bronze, fica a imagem dela, a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. E a cerimônia foi a coroação, uma forma de demonstrar agradecimento e também de fazer pedidos para que continue protegendo e iluminando o nosso povo. O pedido é de paz constante e prosperidade completa para as famílias de Curitiba e para toda a gente de Curitiba, do Paraná e do Brasil. E essa festa também foi uma festa dos fiéis, nós católicos. Acompanhe! No dia em que celebramos Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, os olhares se voltam para a Catedral Basílica no centro de Curitiba, onde acontecem as homenagens à padroeira da capital paranaense. Uma devoção que teve início em Portugal. Quando Pero Martins, quando ele foi aprisionado pelos mouros, ele sempre recorria à intercessão de Nossa Senhora na sua vida. E na sua cidade, que rezava por ele também, à noite aparecia uma luz junto a uma fonte, e a qual, de maneira especial, depois foi encontrada a imagem de Nossa Senhora da Luz. Já são mais de 350 anos de uma história de fé que começou antes mesmo da fundação de Curitiba. Segundo as histórias que contam, as lendas relacionadas ao nascimento de Curitiba, diz que Nossa Senhora da Luz, a imagem que eles trouxeram, que hoje se encontra no Museu Paranaense, ela amanhecia voltada em direção àquilo que hoje aqui é a Catedral, a Praça Tiradentes, indicando qual era o local que ela gostaria de fazer morada e ser luz, presença na vida de todos os curitibanos. Com o tema Mostra-nos a Tua Luz, a programação foi especial. Teve missa e coroação da imagem de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Um gesto de carinho que emocionou os fiéis. Bonita história. Seguinte, vamos pro intervalo bem rapidinho e na volta nós temos muito para contar para vocês. A começar do Vem. É amanhã, hein? Sai daí não, rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
vamos que vamos, né? Que bonito, né? Um apresentador voltar batendo palma assim. Ah, coisa, que sexta-feira eu vou te falar. 8h41, Evangelizar em forma de volta para trazer notícia e informação para vocês relacionados a uma pesquisa de hábitos de consumo, mostrar também como é que está a situação do brasileiro em termos de comprometimento de renda. Mais um trabalho foi divulgado a respeito da capacidade de endividamento brasileiro e mostra o seguinte, que praticamente 8 em cada 10 tem uns papagainhos pendentes aí. Marcele, conta essa história pra gente, bom dia. É isso mesmo, Vilches. Bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. O índice de famílias endividadas atingiu a marca de 79% dos lares brasileiros. É o que mostra a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De acordo com o levantamento, em um ano a alta soma 6 pontos percentuais. Levando em consideração dívidas a vencer no cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal e prestação de carro e de casa. O número de inadimplentes também cresceu, atingindo 29,6% das famílias no país. Essa é a segunda alta consecutiva, o que levou o indicador ao maior percentual da história desde 2010. A proporção de famílias com atraso em contas ou dívidas avançou 0,6 ponto percentual no mês e 4% em um ano. E do total de inadimplentes, 10,8% afirmaram que não terão condições de pagar as contas já atrasadas, permanecendo na inadimplência. Eu volto com você, Vilches. Valeu, Marcele, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Contas todos nós temos. Conta de água, conta de luz. Inadimplência tem a ver com o fato de você atrasar essas contas. E para todos os efeitos existe um prazo. 3 meses, por exemplo, para você entrar na estatística de inadimplência. São situações, são conjunturas e por isso que a gente traz para você. Esse tipo de dado, esse tipo de pesquisa sempre é feito. E esses números, eles sempre ultrapassam aquela marca de 40% a 50%. O registro agora é que ele está avançando, aparecendo um número cada vez maior. Agora é o seguinte, gente, o recado agora é uma informação importante para você, caminhoneiro, que está naquela expectativa de receber os R$1.000 e estava naquele período assim, pô, não fui inscrito ainda, a minha empresa não me inscreveu, mas eu quero, como é que eu faço? Presta atenção porque tem até prazo, gente. Presta atenção aí. Atenção, caminhoneiro. Termina na segunda-feira o prazo para inscrição no programa de auxílio que dá direito a R$1.000. Essa inscrição é a chamada autodeclaração, sem a necessidade de passar por uma transportadora empregadora. Inicialmente o prazo terminaria no dia 29 de agosto, mas foi adiado para 12 de setembro, segunda-feira. Segundo informações do Ministério dos Transportes, 130 mil caminhoneiros aderiram ao programa nesse intervalo de tempo. O auxílio caminhoneiro pagou a primeira parcela no último dia 9 de agosto. E como foi retroativo ao mês de julho, de uma só vez, R$2.000 foram pagos aos já inscritos. Para fazer essa autodeclaração, basta entrar no site do governo federal e procurar a aba Auxílio Caminhoneiro. Seguinte, gente, vamos para o intervalo comercial, mas pera aí, que eu quero mostrar um negocinho só para você que tá aí. Falei que amanhã tem o Vem, né? Já falei, você já sabe. São 6 semifinalistas na segunda etapa. E onde é que eles estão lá? Só fazendo aquele reconhecimento de campo, sabe? Estão lá, no nosso estúdio principal, conhecendo, sabendo exatamente, pô, é aqui que eu vou me apresentar? Pô, é aqui qual câmera que funciona, essa luz vai ficar assim? Então aí, gente, os 6 semifinalistas da segunda etapa. Amanhã, a partir das 7 horas da noite, ó, o Ali só aparece nessas horas. O Ali, esse cara de preto, tá com a vassoura na mão, gente. Não vou falar nada, agora eu vou falar. Esse cara, ele nem aparece na televisão às vezes, mas quando ele vê uma câmera, ele corre pra mostrar serviço pros chefes que estão tudo assistindo. Aí ele inventa qualquer coisa pra fazer. Nunca pegou uma vassoura na vida e agora ele vai lá fazer essa graça. Ah lá os 6, ó. Será que dá pra gente ouvir também um pouquinho dessa... Não dá, né? Não dá pra ouvir, não tem problema. Mas são essas pessoas todas que vão participar dessa semifinal amanhã, às 7 horas da noite. E a gente vai contar tudo pra vocês ao vivaço. Anota na tua agenda aí, a segunda semifinal é amanhã, às 7 horas da noite. Vamos pro intervalo, depois na volta mais informação, mais notícia. Esse Ali é o Miguel, hein? Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
Evangelizar informa de volta às 8 horas e 52 minutos. Faltam 8 minutinhos para as 9 horas da manhã. Tá passando rápido, uma barbaridade, né? Então vamos fazer um giro de notícias e informações pelo Brasil no Informa na Cidade. Taca-lhe pau! A viagem de trem que parte de Vitória, no Espírito Santo, com destino a Belo Horizonte, foi retomada nesta quinta-feira. Um dos trens de passageiros parou no meio do caminho depois de uma pane elétrica. Passageiros reclamaram da falta de informações sobre o problema, que provocou atraso de 3 horas no trajeto. Operários de uma obra de escavação em Fortaleza encontraram esse morteiro enterrado. O esquadrão antibombas foi chamado e identificou o artefato como sendo um tipo usado lá durante a Segunda Guerra Mundial. Ninguém soube dizer como isso foi parar por lá. A prefeitura da cidade do Rio de Janeiro avaliou os estragos provocados no ataque hacker no sistema de informática de serviços públicos e constatou: vai ter que trocar quase a metade dos computadores da prefeitura, ou 20 mil aparelhos. A maioria é de 2009 e não suporta mais os sistemas de segurança atuais. A Secretaria de Segurança do Paraná divulgou dados estatísticos de violência contra a mulher. Quase metade dos casos de agressão contra elas é registrada no fim de semana ou no feriado, quando marido e mulher ficam juntos, dentro de casa. Que deveria ser aquele momento de lazer, aquele momento de descanso em família, e aí a gente, com estatística, a gente comprova que realmente é quando acontece esse tipo de ato de violência. Isso aqui não é exclusivo do Paraná. Isso é uma estatística praticamente nacional. Tem essa característica também em outros estados do Brasil. Impressionante. Vamos chamar a Vanessa agora com informações direto da Europa? Sim, gente, calorão de lá foi um dos maiores desde que a Europa existe. Credo que exagera, não. Acompanha aí, taca-lhe pau. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que nos acompanham em todo o Brasil. O verão de 2022 na Europa foi o mais quente registrado na história do continente, segundo anunciou o Programa da União Europeia de Observação da Terra por Satélite, o Copérnicus. As temperaturas médias, segundo registros do programa, foram as mais elevadas para o mês de agosto e para todo o verão e superaram os registros de 2021, que eram os recordes anteriores. O mês de agosto foi o mais quente no continente por uma margem considerável, superando o de agosto de 2021 em 0,4 graus centígrados. O mesmo aumento de temperatura de 0,4 graus centígrados com relação a 2021 também foi registrado em junho e julho. Uma intensa série de ondas de calor em toda a Europa, combinadas com condições excepcionalmente secas, levaram a um verão de extremos, com recordes em termos de temperatura, seca e incêndios florestais em muitas partes da Europa. A Europa enfrenta também a sua pior seca em pelo menos 500 anos, com 2/3 do continente em estado de alerta. Relatório de agosto do Observatório Europeu da Seca indica que 47% da Europa está em condições de alerta, com claro déficit de umidade de solo, e 17% em estado de alerta, em que a vegetação é afetada pela falta de umidade. Voltamos com você no estúdio, Vilches. Valeu, Vanessa, obrigado pelas informações e com isso nós encerramos o Evangelizar em Forma desta sexta-feira. Passou rápido, né, gente? Mas espera aí que nós vamos encerrar com uma imagem bacana, já fazendo aquele lembrete para você. Amanhã isso daí vai estar bonito, mas vai estar elegante e melhor de tudo, vai ter cada apresentação. Amanhã tem a segunda semifinal do Vem às 7 horas da noite aqui na TV Evangelizar e na segunda a gente volta para contar como foi para vocês. Feito, feito! Excelente sexta-feira, um abençoado fim de semana a todos vocês e até segunda, se Deus quiser. Fomos!